O valor da fé, a história de Abraão. Em um tempo em que a terra estava repleta de incertezas, um homem chamado Abraão se destacou, não apenas por sua linhagem, mas pela força inabalável de sua fé. Preparando-se para embarcar em uma jornada sem precedentes, ele nos ensina que mesmo nas sombras da dúvida, a luz da esperança pode brilhar intensamente. O chamado divino. A história de Abraão começa em Ur dos Caldeus, uma cidade próspera e cheia de ídolos, onde as lendas sobre deuses e deusas se entrelaçavam no cotidiano das pessoas. Porém, em meio à rotina familiar e às tradições pagãs, um chamado ardente ecoou no coração de Abraão. Era o Deus verdadeiro que o convidava a sair da segurança do conhecido e a embarcar em uma jornada que mudaria não apenas sua vida, mas a história da humanidade. Saia da sua terra, da sua parentela, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Essas palavras, carregadas de um peso divino, ressoaram em sua alma. A ordem não significava apenas deixar fisicamente Ur, mas também romper laços que o conectavam ao conforto da vida anterior. Ele deveria abandonar suas certezas, seus familiares e a aclamação dos que o rodeavam, enquanto se aventurava rumo ao desconhecido. Com o coração pulsando de expectativa e temor, e munido apenas de fé, Abraão tomou a decisão mais corajosa de sua vida. Ele se despediu de todos os que amava, sem o conhecimento do que o aguardava, pronto para seguir a direção do Senhor. A sua disposição em abdicar da segurança em prol da promessa divina questiona nossas próprias vidas. Estamos prontos a ouvir e a responder ao chamado de Deus? Os testes da fé. A jornada de Abraão não foi marcada apenas por bênçãos, ela foi entrelaçada com intensos desafios que testaram a profundidade de sua fé. Após deixar Ur dos Caldeus e aventurar-se em uma nova terra, Abraão enfrentou anos de espera e desilusão. Deus havia prometido a ele que seria o pai de uma grande nação, mas os anos passaram e a promessa se tornou um eco distante em meio às dúvidas e incerteza. À medida que o tempo avançava, a angústia começou a tomá-lo. Abraão e sua esposa, Sara, viam seus corpos envelhecer, enquanto o desejo por um filho prometido crescia como um ardor no coração. As noites eram longas e silenciosas, e o sonho de um filho parecia se desvanecer como a luz do sol ao entardecer. As conversas entre Abraão e Sara se tornaram carregadas de expectativa, mas também de uma tristeza palpável, conforme cada mês trazia a mesma decepção. Em um momento de vulnerabilidade, Sara sugeriu que Abraão tomasse Agar, sua serva, para gerar um filho, uma solução humana para um plano divino que parecia cada vez mais distante. Mas quando Ismael nasceu, embora houvesse alegria, a alegria foi misturada com confusão e ressentimento. A luta interior de Abraão se intensificou, testando seus vínculos com Deus e sua própria moralidade. Entretanto, mesmo nas horas mais sombrias, algo extraordinário aconteceu. Deus apareceu de novo a Abraão, reafirmando a promessa e garantindo que um filho legítimo viria de Sara. Essa visão renovadora trouxe uma centelha de esperança que iluminou os dias nublados, mostrando que a fé verdadeira muitas vezes brilha mais intensamente em meio à dor e à espera. A travessia pela incerteza e pela angústia não foi em vão. Abraão aprendeu que a fé não é a ausência de dúvida, mas a escolha de confiar em Deus, mesmo quando os caminhos parecem obscuros. Essa jornada de testes não apenas moldou o caráter de Abraão, mas também estabeleceu os fundamentos de uma fé que ecoaria através dos séculos, desafiando todos nós a perseverar em nossas próprias lutas espirituais. A prova suprema, o pico da jornada de Abraão, se revela em um momento de profunda tensão e tensão emocional que moldaria não apenas sua vida, mas toda a narrativa da fé. Após anos de espera e dor, o sonho de Abraão finalmente se tornou realidade com o nascimento de seu filho Isaque. A alegria de se tornar pai foi indescritível. Isaque não era apenas um filho, mas a materialização das promessas de Deus, a criança através da qual uma grande nação surgiria. Entretanto,
numa reviravolta chocante, Deus, que até então havia sido um guia constante, fez um pedido devastador. Leve seu filho, seu único filho, Isaque, e o ofereça como sacrifício no Monte Moriá. Essas palavras cortaram Abraão como uma lâmina afiada. A dor e a incredulidade instantaneamente invadiram seu coração. Como poderia o Deus que fez uma promessa tão grandiosa exigir seu amado filho em sacrifício? Naquela noite, Abraão se viu em um abismo de dúvidas e emoções conflituosas. Ele sabia que as maneiras de Deus são misteriosas, mas agora se via frente a uma escolha que desafiava tanto sua paternidade quanto sua fé. O dilema de sacrificar Isaque, a própria encarnação de suas esperanças e promessas, testava os limites de sua devoção e confiança. Apesar da tempestade dentro de si, Abraão fez a escolha mais difícil de sua vida. No amanhecer do terceiro dia, ele se preparou, tomou um punhado de lenha e partiu em direção ao monte escolhido, acompanhando Isaque, que inocentemente questionava sobre o cordeiro do sacrifício. O silêncio entre pai e filho era pesado, cheio de uma tristeza que só o amor verdadeiro poderia compreender. Ao chegarem ao destino, a dor de Abraão se tornou palpável. Ele construiu um altar e, enquanto amarrava seu filho, a angústia apertava seu peito. Justo quando a mão de Abraão se levantou para cumprir o que lhe fora ordenado, um clamor divino ecoou nas montanhas. Abraão! Abraão! O coração dele disparou e a resposta, tímida mas definida, veio. Eis-me aqui. Nesse instante, um anjo apareceu, impedindo-o de sacrificar Isaque e revelando que a verdadeira intenção de Deus não era a destruição, mas a confirmação da fé inabalável de Abraão. Um carneiro foi providenciado como substituto, simbolizando a provisão divina e a graça que sempre acompanhou aqueles que confiam em Deus. A profunda emoção desse ato não só mediou a relação de Abraão com seu filho, mas também estabeleceu um padrão de fé que reverberaria através das gerações. A história de Abraão e Isaque fala a cada um de nós sobre a jornada complexa entre dúvida e fé. Será que estamos dispostos a colocar em risco nossos mais profundos desejos e a confiar em um plano superior, mesmo quando a estrada à frente parece impossível? Conclusão: a história de Abraão não termina com a prova de sua fé, mas reverbera através dos séculos, oferecendo lições profundas e inspiradoras para todos nós. Ao longo de sua jornada, Abraão enfrentou desafios que exigiram coragem, perseverança e, acima de tudo, uma confiança inabalável no plano de Deus. Sua disposição em sacrificar seu amado filho Isaque nos lembra que a verdadeira fé muitas vezes envolve coisas que não compreendemos plenamente e exige um profundo compromisso de coração e alma. Essa narrativa sagrada nos convida a refletir sobre nossas próprias vidas e as provações que enfrentamos. Somos todos, de alguma forma, Abraãos em nossa jornada. Quando somos chamados a abrir mão de nossos desejos mais profundos, é fácil sermos dominados pela ansiedade e pelo medo do desconhecido. No entanto, a história de Abraão revela que, mesmo em meio à dor e à incerteza, Deus está presente, sempre pronto para nos guiar e prover. Nos momentos de dúvida, lembremos da confiança radical que Abraão demonstrou. Ele nos ensina que a fé não é uma garantia de que se obterão respostas imediatas ou compreensíveis, mas sim uma jornada de confiança contínua, mesmo quando o caminho parece escuro. A resposta de Deus ao clamor de Abraão nos lembra que ele ouve nossas súplicas e que seus planos são muitas vezes maiores do que conseguimos imaginar. Assim, ao finalizarmos esta reflexão sobre a vida de Abraão, que possamos ir adiante com um espírito renovado, que suas experiências sejam uma fonte de encorajamento em nossos dias mais desafiadores. Que, como Abraão, possamos nos permitir ouvir e responder ao chamado divino em nossas próprias vidas, prontos para seguir adiante, mesmo que o caminho seja repleto de incertezas, e que, ao fazermos isso, possamos experimentar a extraordinária fidelidade de Deus, revelando-se cada vez mais em nossa jornada de fé.
Não perca a chance de transformar sua vida com sabedoria. Se você busca inspiração e reflexões que alimentam a alma, inscreva-se agora no canal Pílulas de Sabedoria de Ricardo Wagner. Clique no botão de inscrição e junte-se a uma comunidade apaixonada por crescimento pessoal e espiritual. Prepare-se para receber conteúdos enriquecedores que tocarão seu coração e iluminarão sua jornada. Ative o sininho para ficar por dentro de todas as novidades e nunca perder uma pílula de sabedoria.